Nós estamos recebendo aqui no nosso estúdio Gleiton Medeiros, ele é agricultor e a gente vai conversar sobre um assunto que está deixando muitos agricultores preocupados até demais, que é a questão do zoneamento agrícola aqui no município de Jeremoabo. Boa tarde, Gleiton, prazer recebê-lo aqui no estúdio. Boa tarde, Adalberto, boa tarde aí a todos os amigos aí da região de Jeremoabo. O maior prazer, foi a primeira cidade que eu comecei a plantar minha primeira roça de milho. Tenho um carinho especial aqui pro Jeremoabo. Boa tarde aos amigos aqui da região norte da Bahia, principalmente essa região aqui de Pedro Alexandre, Coronel João Sá, Santa Brígida, Euclides da Cunha, Novo Triunfo, Antas, Sítio do Quinto. Essa região aqui que eu tenho certeza que tem um potencial enorme. Canudos, a gente vai falar disso também aqui, esse potencial enorme e essa possibilidade da gente tentar brigar por essa questão da mudança, não só do zoneamento agrícola, como também da questão do Proagro, porque realmente Jeremoabo foi a cidade mais prejudicada da região do Cealba aqui, com essa problemática toda que tivemos na nossa região, e estamos aqui para discutir isso aí, passar a informação real para o produtor, que infelizmente muito produtor não está entendendo o que está acontecendo. Uma coisa, Adalberto, que começou em abril do ano passado e praticamente ninguém brigou isso antes, e agora estamos em cima da safra, os efeitos vieram pesado. Muito bem, então a gente vai falar primeiro, qual é a questão do Proagro? O que aconteceu? O que aconteceu do Proagro foi o seguinte: com as mudanças que tivemos agora recentemente na questão dos cortes de despesa do governo federal, eles procuraram algum caminho de tentar economizar em algum segmento. Proagro vem com um problema de 4 anos para cá, que muita gente fala outras histórias que não é que está acontecendo na nossa região. O problema foi o seguinte: os últimos 4 anos, o Rio Grande do Sul, especificamente o Rio Grande do Sul, pegou 3 secas severas, uma geada, pegou um período de frio e também acabou pegando também, infelizmente, ano passado, que não se ouviu, uma enchente absurda lá, que quase devastou o Rio Grande do Sul. E lá atingiu também a região do Paraná e Santa Catarina. Só que lá está a maior área do Brasil de plantio de pequenas e médias propriedades. Então lá aconteceu que disparou o pedido de indenização dos Proagro devido a toda essa tragédia que aconteceu. E a arrecadação do governo com o Proagro e a indenização ficou um pouco desbalanceada. Pulou de 2021 ali de 2 bilhões para 2024, 10 bilhões. Então aumentou muito. Mas aumentou por quê? Aumentou por causa que teve o sinistro. Ninguém quer que tenha uma tragédia regional. Não foi só o Proagro, não só foi o produtor que sofreu. Os amigos companheiros do Sul sofreram com todos os problemas que foram possível. Foi a parte do comércio, foi a parte da saúde, foi todas as partes que sofreu no Rio Grande do Sul. Com isso aumentou essa elevação aí. Quando chegou em começo de 2024, o Conselho Monetário Nacional, que é composto pelo Ministério da Economia, da Agricultura e a participação adjunta do Ministério do Desenvolvimento Agrário, que é bom lembrar aqui que todos os produtores entendam que essa mudança foi um pedido do Ministério do Desenvolvimento Agrário, não foi do Ministério da Agricultura. Isso é bom frisar para o produtor entender a problemática toda. Quando foi em abril, o Conselho Monetário aprovou lá algumas mudanças. Primeiro ponto, de reduzir o teto de R$335 mil para 270 mil, que já é um absurdo pelo tamanho do custo de produção que a gente tem aqui hoje. E uma outra medida, posteriormente seguida, foi mudar a classificação de pagamento da indenização por risco climático. Então, numa das audiências públicas que teve na Câmara do Deputado, teve 2 audiências públicas, uma em abril e outra em julho, quando foi publicada as demais medidas. O deputado federal do Rio Grande do Sul, Heitor Xuxa, ele fez essa audiência pública, chamou um funcionário do Banco Central e ele explicou o porquê. Que na conta do Banco Central, aquele 2 mais 2 não funciona com a realidade. Primeiro veio-se a obrigação de plantar em cima daquele determinado zoneamento. O problema é que o Banco Central esqueceu de combinar com São Pedro, porque não é assim que funciona. Outra coisa, ele falou lá que o produtor escolheria o maior risco para plantar, já que a gente tem 3 modalidades de risco, que é o risco de 20%, 30% e 40%. Já uma medida sem noção nenhuma, sem a participação do produtor. Então é uma medida totalmente descabível, Adalberto, para a nossa região, já que o zoneamento de Jeremoabo, o risco é só 40%. E ninguém escolhe plantar no maior risco. É porque a gente sabe que, principalmente em Sergipe, no norte-nordeste da Bahia e em Alagoas, a gente planta quando tem umidade na terra.
A gente não vai plantar cedo demais sem ter essa umidade. Então essa outra medida foi obrigar o produtor a plantar dentro daquela janela com enquadramento de: vamos diminuir agora a indenização, não vai ter mais cobertura 100%, vai ter 85% com risco 20%, 75% com risco 30%, e o caso de Jeremoabo, risco 40% e 50% de cobertura. Adalberto. E para acabar de completar, os gênios, vou falar assim, do Conselho Monetário, junto com o Ministério do Desenvolvimento Agrário, falaram o seguinte: vocês têm que construir aí um modelo que compense os pedidos de indenização. O que foi que aconteceu? Como aqui em Jeremoabo houve 41% de perca de pedido de acionamento do Proagro na safra 2023, eles construíram um fator de correção. Ou seja, o produtor de Jeremoabo, ele não vai ter a cobertura de 50%. Ele vai ter a cobertura, na verdade, de 30%. E isso aí é um absurdo dos absurdos aqui que aconteceu. Ou seja, você vai pagar um seguro de 23% e vai cobrir 30%. Como é que essa situação fica? Então, Adalberto, a situação de Jeremoabo é caótica, a situação de Euclides da Cunha é problemática demais, que é o mesmo risco de Jeremoabo, e Santa Brígida também. Logo, 3 municípios que vêm despontando como os maiores produtores do norte da Bahia, do sertão baiano. Então, se a gente não se unir força e brigar, essa problemática do Proagro vai perdurar por muitos anos. E qual é a sua ideia, né, nesse momento, né, para que se una forças? De onde vem essa força? O que é que você está buscando? Veja só, a gente começou a fazer uma mobilização aí em pró a aprovação do PDL, que é o projeto de decreto legislativo que já está protocolado na mesa do presidente da Câmara, Hugo Mota, que esse projeto de decreto legislativo, ele suspende as 7 normas, resoluções aprovadas pelo Banco Central. E voltamos ao que era anteriormente. E estabelece um prazo para uma nova negociação, para uma nova modelagem do Proagro, que tem que ser discutido, porque não foi discutido em Sergipe, não foi discutido na Bahia, não foi discutido no estado de Alagoas. Muito menos a gente viu a participação das secretarias de agricultura do estado, das secretarias da agricultura dos municípios e das federações também, que a gente viu a tanta problemática que aconteceu. Porque cada localidade tem as suas realidades, né? A gente tem as suas características. Do sul, Adalberto, a gente não tem geada aqui, a gente não tem frio excessivo aqui. Essas condições que aconteceu no sul, só para você ter uma noção, se você pegar de julho até março desse ano, uma fonte lá do Banco Central, o Rio Grande do Sul plantou 2 milhões de hectares, o sul plantou 2 milhões de hectares, o Nordeste nesse período aqui plantou coisa de 80 mil hectares com pedido de Proagro. Então, assim, a discrepância é absurda. Então, foi uma medida tomada dentro de um gabinete por pessoas que não sabem a realidade de você, produtor, que está aqui dentro da propriedade, vendo essa realidade do dia a dia. Essa região aqui é fértil, gente. A gente tem um dos melhores solos do planeta. Então, por que eu vou acabar com a região por causa de uma medida desproporcional, uma medida totalmente fora da realidade, feita por pessoas que não conhecem a agricultura que nem você, produtor? Essa é a realidade, Adalberto. Muito bem. E como os políticos da região podem ajudar nesse momento? Todos os amigos aqui, eu estou pedindo a vocês encarecidamente, pelo amor de Deus, gente, peça ao seu vereador, peça ao seu prefeito, peça aos seus líderes comunitários que chegam até o seu deputado federal, até o seu senador, e peça para votar a favor do PDL. Peça para fazer uma pressão ao presidente da Câmara para botar em pauta esse PDL, que a gente precisa salvar a safra 2025. Porque senão a gente não vai salvar. Só para você ter uma ideia, meus amigos, a gente praticamente, os bancos não querem emprestar para Jeremoabo. É relato de vários e vários produtores aqui por causa dessa questão do risco, entendeu? E outra, Adalberto, quem plantar, dar uma garantia para o banco e pegar o custeio, corre o risco lá na frente de pegar uma seca, fazer um alongamento dessa dívida aí e começar uma bola de neve. E outro fator problemático, Adalberto, da nossa região aqui, que a gente sabe que teve muitos produtores aí que compraram máquina agrícola, fizeram seus investimentos na propriedade, uma melhoria de cerca, fizeram uma melhoria do solo com calcário e outras coisas, e essas parcelas vão chegar. Como é que esse cara vai pagar essas parcelas se não está tendo renda na propriedade? Inventaram de colocar agora a questão de você homologar o K com a quantidade de pedido de Proagro. Se você pedir Proagro 6 vezes naquela propriedade, num período de 5 anos, sua propriedade fica 5 anos sem produzir. Aí, Adalberto, eu lhe pergunto, você sabe que
Graças a Deus, Jeremoabo é um município grande e tem várias grandes propriedades aqui. Um cara com 2.000 tarefas, fez lá 7 projetos, pegou um ano de seca, aquela terra tem que ficar 5 anos sem ter acesso a recursos do banco. E o fator social da terra, que é uma causa pétrea da Constituição de 1988, como é que fica? Ninguém discutiu isso? Então, o Conselho Monetário tem o poder de mudar a Constituição via resolução. É só aqui no Brasil para acontecer isso. Então, a gente precisa brigar, se unir. Senhores produtores, peça ao seu vereador, que é uma figura que está mais próxima de você, ao prefeito da sua cidade, o líder comunitário, que chega até o seu deputado federal e peça para ir despachar com o presidente Hugo Mota, para pautar esse PDL 58 de 2025 do deputado Heitor Schutt. Eu elogio esse cara porque foi o cara que pegou essa bandeira de abril, Adalberto, e botou do braço. Um cara do Rio Grande do Sul pode salvar Jeremoabo. Então, o que eu falo para você, a gente vem uma série de entrevistas já essa semana, uma série de ações, e a gente está conseguindo a adesão de vários deputados sergipanos. Teve deputado do Acre que falou comigo, de Rondônia, então é um problema do Brasil todo. Mas a gente precisa resolver isso na nossa região sertaneja, porque nosso sertão aqui não é aquele que passa na TV com aquela vaca morta de junto no tanque seco, não. Nosso sertão é aquele sertão que você para no posto de gasolina e vê 10, 20 carretas carregando de milho. É o cara ali que saía da sua cidade para ir para uma cidade grande, hoje trabalha lá como operador de máquina e ganha melhor do que muita gente ganha na cidade grande, e a qualidade de vida que está junto com sua família. Por isso nós brigamos por esse produtor, Adalberto. Muito bem, a questão do zoneamento agora aqui em Jeremoabo, como é que está? Que os bancos, você falava aí que os bancos estão sem querer emprestar, qual é a situação? Hoje, na verdade, o zoneamento de Jeremoabo, já há alguns anos, ele passou tipo 3, porque o zoneamento agrícola, o que é? Um estudo feito pela Embrapa, baseado em estações meteorológicas, que é o de risco climático, com as médias aí de 15, 20, 30 anos desses dados. Jeremoabo é agraciada por uma estação meteorológica que tem aqui do INPE, entendeu? Porém, a gente tem alguns problemas em várias estações meteorológicas do Brasil, e Jeremoabo não fica fora, porque às vezes dá um defeito, aí tem que ir para uma licitação para vir consertar aquela coisa e acaba se perdendo alguns dados. Mas tem que ser feito atualizado esse zoneamento. Então, existe 3 riscos, né? Existe para o solo tipo 1, o solo tipo 2 e o solo tipo 3. O que é isso? Explica aí. Então, o solo tipo 1 é aquele solo ali que tem a ter em torno de 20% de argila, 20 a 25% de argila. Tem o solo tipo 2, que é ter 35% de argila, e tem aquele solo tipo 3, que é de 35% de argila em diante, entendeu? A gente sabe que Jeremoabo é uma mescla de terra grande aqui, né? A gente tem aqui a parte aqui do povoado de Santana, tem a Lagoa do Mato, Lagoa do Escondido ali, com solos aí de 35% ou mais de argila. Eu estou aqui com meu amigo Galego da Terra Vermelha, que é produtor de milho. A gente vinha na estrada ali agora, a gente vinha vendo isso, né, Galego? Um solo que dá vontade de você ensacar, você pode vender em home center, que não é solo não, é adubo, Adalberto, aqui. O solo de vocês são férteis. Aí a gente tem essa região aqui da Sirica, dos Brancos, que a gente sabe que é um solo bem arenoso, solo tipo 1, e tem essas outras regiões do Estaleiro e outras regiões aqui para cima também, que é uma mescla de solo também. Então, o que acontece? Aqui nós temos 2 tipos de zoneamento, para o solo tipo 2 e para o solo tipo 3. O solo tipo 2, você tem ali um decêndio, que o zoneamento agrícola é feito por decêndio, né? De 1º a 10 de maio, e você tem para o solo tipo 3, que é do dia 20 de abril ao dia 20 de maio. Ou seja, você tem uma janela pequena, com risco 40%, com esse tipo de solo. Entendeu? O que a gente está buscando? A gente entrou em contrato com a Embrapa, a empresa que para mim é um patrimônio do Brasil, aquela empresa. Sem aquela empresa a gente inclusive, não ia para lugar nenhum. Ainda carente de muito zelo, né? Deveria ser muito demais. mais. Ela vem sendo sucateada, Adalberto, há vários anos, entendeu? Sem a Embrapa, eu acho que a gente não tinha essa agricultura tropical. Já dizia o Alisson Paulinelli, né? Eterno Alisson Paulinelli, que lá em 1970 pegou aqueles jovem cientista do Brasil e mandou estudar fora, ele foi chamado de doido. Mas se nós não tivéssemos botado aquele grupo de cientistas para estudar na Europa, nos Estados Unidos, onde é que até então detinha as melhores tecnologias, nós não teríamos a Embrapa que a gente tem hoje, não. Então, entramos em contato, passamos informações para ele, para ver se há uma possibilidade de atualização desse zoneamento agrícola. Porque aqui tem possibilidade de ter uma janela aí de um decênio de 20%. Até eu discuti com os amigos produtores aqui da região, que ali do dia 20 de abril até o dia 10 de maio é a melhor janela de plantio aqui para a região.
Há anos que você planta até dia 20 de maio, até 30 de maio já aconteceu aqui. Só que é como eu falo para você, nós temos que ter no mínimo aí de 20 de abril a 30 de maio para plantar e zonear o solo tipo 1 também, porque eu já vi áreas arenosas aqui produzindo, Alberto. O cara que faz o calcário, o cara que faz ali uma cobertura, consegue fazer uma cobertura naquele solo, ele consegue produzir também. Já existe tecnologia para isso. Entendeu? Quem conhece os solos de Barreiras, Luiz Eduardo Magalhães, pessoal, aquele solo lá, você acha que é melhor do que o daqui? É pelo contrário, lá são solos de 7% de argila, 5%, 8% de argila, e é a região de maior produtividade do Brasil hoje, Adalberto. E nós estamos dentro da Bahia, né? Exatamente. Estamos no norte, lá é o oeste, entendeu? Oeste, verdade. E a gente tem também outra benção aqui, que é as trovoadas que vem do sertão, né, Adalberto? Que você pega, faz essa reserva de água. Então, assim, pessoal, a situação de Jeremoabo hoje é essa. A gente precisa correr trecho, porque hoje vocês têm 30% de cobertura. Isso aí é um absurdo dos absurdos, que eu acho. Eu volto a falar para vocês, foi uma medida tomada sem consultar vocês, e eu acho que a gente precisa brigar para mudar. Tanto você fazer uma força para mudar essa questão do PROAGro, que sem o PROAGro, da forma anterior que tinha, não é viável para vocês, e também eu acho também que tem que se brigar pelo zoneamento agrícola. Eu estou à disposição, se vocês quiserem, Adalberto, aqui de Jeremoabo, eu me boto à disposição para a gente ir atrás do pessoal aí, fazer aqui de repente um evento aqui em Jeremoabo, trazer o pessoal da Embrapa, discutir, ele escutar o produtor, ele andar na região para conhecer a disparidade que tem na região, como você ia ali na região da Santana, na região do Estaleiro, na região da Sirica, da Lagoa do Escondido ali e outras regiões que tem aqui, ali na Três Marias. Eu plantei ali próximo à Fazenda Floresta ali que tem as Três Marias ali naquela região. Colhi 125 sacos por hectare. Eu não pedi PROAGro em Jeremoabo. Vários amigos nunca pediu PROAGro em Jeremoabo. Será que esse pedido de Jeremoabo aqui de PROAGro é de quem? É do jeremoabense? É do baiano? É do sergipano? A gente tem que ver onde é que está o erro. Vendo onde é que está o erro, corrige. Agora não pode se aceitar o governo tomar uma medida simplesmente de gabinete e prejudicar, praticamente acabar com a região toda que nem Jeremoabo. Por isso nós temos que brigar. Não é uma questão municipal, Adalberto. Vou deixar isso aqui bem claro. Pessoal, não é uma questão do município. A Secretaria de Agricultura atual, anterior ou outras que passaram não tem poder sobre isso. Isso é um problema do governo federal, entendeu? O que a Secretaria da Agricultura pode fazer é tentar brigar para manter aquele patrimônio que você tem, que é uma estação meteorológica. Hoje, talvez, Adalberto, uma das coisas mais importantes da agricultura de Jeremoabo é essa estação meteorológica do INPE aí, entendeu? Eu conheço o Lucas, quero agradecer ele aqui também, essa força, esse convite que ele me fez. Conheço o Maurício, que na época que eu plantei aqui eu conheci ele. São pessoas maravilhosas. Então, isso não é problema do âmbito municipal. O que o município precisa é cobrar aos deputados para votar esse PDL, para derrubar essa questão do PROAGro e ir buscar junto à Embrapa, como a gente já está buscando, para mudar esse zoneamento. É possível? É possível. Basta você, jeremoabense, querer. Muito bem, mais alguma coisa que você queira pontuar? Quero assim, Adalberto, agradecer, né, o povo da região aqui, que é uma região que eu acho que tem um potencial enorme. A gente tem muita água no subsolo, principalmente essa região aqui de Canudos, essa região divisa aqui com o Jeremoabo. A gente tem um patrimônio histórico aqui que eu acho que deve ser mantido, preservado, que é a questão ali do Raso da Catarina, né? E essas regiões adjacentes ali são produtivas. Existe um manejo ecológico já para essa problemática toda. A gente também tem que se somar aqui também. Eu já me boto à disposição do povo de Jeremoabo aí também, se possível, para a gente fazer uns eventos aqui sobre a questão ambiental. Eu fiquei sabendo que recentemente teve umas FPI aqui e pegou pesado com muita gente. Tem como se discutir isso. O que falta muito é informação, Adalberto, às vezes, entendeu? Nessa região. E eu acho que a gente precisa discutir muito Jeremoabo, porque eu acho que isso aqui é um oásis do norte da Bahia. E eu acho que isso aqui tem um potencial muito maior do que outras regiões aqui. Eu costumo brincar, galego, com os amigos lá de Itapicuru, que eu falo, Itapicuru é o máximo, Jeremoabo é o máximo mais um pouco. Nós somos descendentes de Itapicuru, né? Exatamente. Fomos desmembrados de Itapicuru. Um pedacinho de Itapicuru que tem um solo incrível aqui, entendeu? E Pedro Alexandre também, Coronel Gonçalves, né? Solos bons. Carira, essa região aqui de Poço Redondo também, na divisa ali da Serra da Guia, né? E Santa Brígida, né, também. Também. E como eu falo para vocês também, meu amigo, você que está assistindo aí de Macururé, Canudos. Por que eu falo Canudos, Adalberto? Porque eu sou aquele cara que busca entender a região, conhecer e andar, né? E me apareceu uma proposta de uma compra de terra em Euclides da Cunha. Fui lá visitar, né? Falei, conversei com o cara, quando ele mandou lá a documentação,
no povoado de Santo Antônio, lá de Euclides da Cunha. Eu percebi que aquela parte não fazia mais parte de Euclides da Cunha e o proprietário não sabia daquilo, né? Aí quando eu fui buscar, foi uma mudança que o Instituto Brasileiro de Geografia e IBGE fez e jogou aquele pedaço para dentro de Canudos. E Canudos não tem zoneamento para milho. Mas aquela região produz milho sim. Certo. Conheci algumas regiões de Macururé, conheci algumas regiões aqui também de Santa Brígida, que não são tradicionais. Tem possibilidade, porque aqui a gente tem chuvas de faixa, né? Tem as faixas que chovem mais, tem as faixas que chovem menos, né? Então, assim, é brigar por isso, Adalberto. Eu acho que a gente tem um potencial enorme. A valorização do preço da terra aqui na região, graças a Deus, foi devido à cultura do milho. Isso, o milho impulsionou muito, Exatamente. Muito. A cultura, até a questão cartorária melhorou bastante aqui em Jeremoabo. Foi uma coisa hoje que você consegue organizar uma terra a tempo hábil aqui. Eu quero dar um parabéns aqui à tabeliã aqui do cartório, que eu vejo que ela é uma pessoa muito competente e isso ajuda a região, entendeu? E no mais, Adalberto, é assim, estou à disposição. Eu gosto de Jeremoabo, é que eu digo sempre, né, Galego? Eu amo Itabaiana e adoro Jeremoabo. Então, assim, a gente está aqui à disposição. E assim, Adalberto, não pode morrer por aqui nessa entrevista. Eu acho que vocês têm que brigar, eu acho que vocês têm que fazer eventos, têm que chamar o povo, discutir. Como eu falei, aqui é a joia da princesa, aqui é a joia do norte da Bahia, entendeu? A Paulo Afonso tem água do São Francisco e vocês têm água no subsolo. Então, nós temos que aproveitar esse potencial e trazer outras culturas também, né? E terra boa, né? A terra aqui, já falei para você, né? Vamos sacar aqui vendendo os home centros da Bahia, não precisa botar adubo. Muito bem, eu agradeço a sua participação, Gleito Medeiros, e dizer que em outras oportunidades estaremos aqui à disposição para qualquer coisa que possa fomentar esse sonho, né? essa aspiração de vocês. Na verdade não é nem sonho, né, Alberto? É realidade, né? Jeremoabo já foi testado, Jeremoabo já foi aprovada, né, digamos assim, e a gente tem que dar só continuidade no que a gente já tem aqui. Muito bem, são 12h55, um abraço, boa sorte. Vamos em frente, milho na veia. A gente